Salve rapaziada, Bruno aqui do canal Gamer Invest e hoje eu quero trazer um vídeo totalmente diferente, mano. Eu vou fazer um react onde basicamente eu vou te instruir uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo aqui no canal, tá? Existe uma coisa que eu não sei se tu sabe, que se tu já ouviu falar, tu vai ouvir hoje, tá? E basicamente é um sistema de pirâmide camuflado, que é o sistema Ponzi. Por que foi criado esse nome? Existe um cara chamado Charles Ponzi que ele descobriu um método, uma forma de ganhar dinheiro prometendo dinheiro pras pessoas. E eu quero que tu assista isso aqui comigo, tu entenda e tu reflita. Isso aqui não é um vídeo direto pra nenhum dos jogos que eu já trouxe no canal ou trago. É um sistema que eu quero que tu esteja ciente, porque tu vai ser capaz de identificar daqui pra frente depois de ter visto isso, beleza? Então, bora lá. Ah, galera, uma coisa importante, ó, o canal esse aqui, ó, Efeito Expresso, é da onde tá esse vídeo onde eu tô reagindo, tá? O link dele vai estar aqui na descrição do canal e do vídeo, beleza? Aconselho tu acompanha até o final comigo, por favor. Charles Ponzi nasceu em Lugo, na Itália, em 3 de março de 1882. Ele disse ao The New York Times que tinha vindo de uma família em Parma. Os antepassados de Ponzi eram ricos, mas com o passar das gerações, sua família perdeu grande parte de sua riqueza, e com isso ficou com pouquíssimo dinheiro. Mesmo assim, Ponzi conseguiu um emprego como funcionário dos Correios e também uma vaga na Universidade de La Roma La Sapienza. Seus amigos mais ricos consideravam a universidade como férias de 4 anos. Iam para bares, cafés e ópera. Ponzi não tinha dinheiro para bancar esse estilo de vida, e por isso ficou falido e sem o diploma. Durante esse tempo, vários garotos estavam migrando para os Estados Unidos e voltando para a Itália como pessoas ricas. A família de Ponzi, vendo isso, o encorajou a fazer o mesmo. Em 15 de novembro de 1903, Ponzi chegou a Boston com apenas $2,50 no bolso. $2, tudo cara. Rapidamente ele aprendeu inglês e passou vários anos fazendo alguns bicos na costa oeste dos Estados Unidos. Em 1907, após anos sem se dar bem nos Estados Unidos, Ponzi se mudou para Monte Real, no Canadá, e se tornou caixa assistente no recém-inaugurado Banco Zarossi. Naquela época, Ponzi falava inglês, italiano e francês, e isso o ajudou a conseguir o emprego. Foi nesse banco que Ponzi Foi mal aí, galera, deu um pausa rapidinho viu pela aqui. primeira vez o esquema de roubar de Pedro para pagar a Paulo, que depois seria conhecido e chamado como esquema Ponzi. O Banco Zarossi pagava 6% de juros sobre depósitos bancários, o 6%. dobro dos juros normais da época. Com isso, o banco começou a crescer e Ponzi acabou subindo de cargo, chegando até mesmo a ser o gerente. Ó, o cara progrediu No na empresa, entanto, ele galera. descobriu que o banco estava com sérios problemas financeiros. Ele Honestamente. descobriu também que o banco estava financiando os pagamentos dos juros não através do lucro dos investimentos, mas através do dinheiro depositado em contas recém-abertas. O banco acabou falindo e Você tá entendendo? Não? Continua Zarossi, assistindo. o dono do banco, fugiu para o México com a grande parte do dinheiro. Ponzi, enquanto isso, ficou em Monte Real por algum tempo, ajudando a família de Zarossi, que estava lá sozinha, enquanto ele planejava voltar aos Estados Unidos e começar tudo de novo. Mas por falta de dinheiro, ele entrou no escritório de um ex-cliente de Zarossi e preencheu um cheque de $423, forjando a assinatura do diretor da empresa. Confrontado pela polícia que notou suas grandes despesas, Ponzi disse: "Eu sou o culpado." Ele acabou passando 3 anos na penitenciária de São Vicente de Paul, lá mesmo em Monte Real. Após sua libertação em 1911, Ponzi decidiu retomar aos Estados Unidos, mas se envolveu em um esquema para contrabandear imigrantes ilegais italianos pela fronteira. Pesado, hein? Ele foi preso e passou 2 anos na prisão de Atlanta. Mais 2 anos na prisão. Após sua libertação, ele voltou para Boston e começou a trabalhar como enfermeiro em um campo de mineração. O cara Mas devido a voltou e alguns foi erros, trabalhar. foi demitido. E já foi Mesmo demitido. assim, Ponzi não desistiu e continuou a procurar trabalho. E em Boston, conheceu Rose Maria Gineco, Pelo menos agora tá a quem procurando trabalho. propôs casamento. Coisa Embora honesta. ele não tenha contado a Rose sobre seus anos na prisão, sua mãe enviou uma carta contando a ela sobre o passado de Charles Ponzi. Mesmo assim, Rose não ligou muito e casou-se com ele em 1918. Amava ele independente de qualquer coisa. No verão de 1919, Ponzi decidiu abrir um pequeno escritório na rua School Street, em Boston, tendo ideias e escrevendo para pessoas que conhecia na Europa, tentando vender a elas algumas oportunidades. Algumas semanas depois, ele recebeu uma carta de uma empresa da Espanha perguntando sobre o catálogo de anúncios. Dentro dessa carta havia um cupom de resposta internacional, Aqui vai algo começar, que galera. Ponzi nunca havia visto antes. Aqui começa Ele a história. pesquisou mais sobre esse cupom e descobriu que poderia lucrar bastante comprando esses cupons baratos na Itália, os revendendo nos Estados Unidos, tirando uma margem de lucro de mais de 400%. Essa margem de lucro seria mais que suficiente para oferecer aos investidores retornos de 50% em 45 dias ou de 100% em 90.
Mas para isso acontecer, Ponzi precisaria de um grande aporte financeiro. Mais gente Em entrando. janeiro de Mais gente entrando. 1920, Ponzi então criou uma empresa chamada Securities Exchange Company para colocar em prática a sua ideia. Quando Ponzi foi procurar investidores, uma empresa conhecida, a Daniels e Webster, veio procurá-lo. Ponzi havia atrasado o pagamento de alguns imóveis de seu novo escritório, mas ele conseguiu convencer o dono dessa empresa, Joseph Daniels, a adiar o pagamento e também o convenceu a investir na sua empresa. No primeiro mês, 18 pessoas investiram em sua empresa, um total de $1.800. No final de fevereiro de 1920, Ponzi devia $2.655 aos investidores iniciais, mas ele não tinha lucrado ainda o suficiente para pagar os enormes retornos aos seus investidores. Então ele usou o dinheiro dos novos investidores para pagar os investidores iniciais. Conforme a notícia foi se espalhando de que Ponzi realmente era um cara que cumpria suas promessas, que pagava conforme o prometido, mais e mais pessoas investiram na sua empresa. Vocês estão entendendo até aqui, galera? Precisa estar entrando gente, sempre entrando gente nova, para pagar as pessoas antigas. E tem que continuar nesse ciclo. A partir do momento que parar de suprir o nível de pessoas entrando, as pessoas que entraram anteriormente não vão conseguir ser pagas. Vocês estão entendendo alguma lógica, algum sentido aqui? Continua prestando atenção. Ponzi estava sempre pagando os velhos investidores com o dinheiro dos mais novos. Os que entraram Ele primeiro. fez isso várias e várias vezes. Ele ganhou tanto a confiança de várias pessoas. E esses que entraram primeiro e foram pagos, eles vão divulgar, eles vão adiante. Não, eu fui lá, eu consegui, eu ganhei dinheiro e tal, então faz sentido, vale a pena, funciona, não sei o quê. E chegou a um ponto que ele não precisava mais procurar investidores, porque os próprios investidores estavam indo atrás dele para lhe emprestar dinheiro. A maioria das pessoas reunidas em sua porta eram pessoas pobres e tinham apenas alguns dólares sobrando. Mas Ponzi adaptou seu discurso para essas pessoas, contando sua sofrida história de vida na Itália e contando que ele havia chegado nos Estados Unidos com apenas $2,50. Que era uma verdade, né, galera? Ponzi, sempre com seus bons argumentos e com sua história de vida inspiradora, estava fazendo na primavera de 1920 $30 mil toda semana, sempre com o mesmo apelo. Na época era muito oportunista. dinheiro, muito Em dinheiro. maio daquele mesmo ano, 1.525 pessoas investiram $440 mil na sua empresa. Menos de um mês depois, quase 8 mil pessoas investiram $2.500.000. Olha isso, mano. No final de julho, Um crescimento Ponzi estava se exponencial. aproximando de $1 milhão por dia. Por Cheio dia. de dinheiro, Ponzi pagou todas as suas dívidas, incluindo o dinheiro que ele devia a Joseph Daniels. Ele investiu em várias empresas e comprou também vários imóveis. O escritório de Ponzi na School Street não cabia mais tanto dinheiro, e segundo Ponzi, o contador teve que colocar dinheiro até mesmo no lixo, antes de ser contado e colocado no banco. Ponzi então depositou todo o seu dinheiro no banco Hanover Trust. Isso de tanta gente que ele conseguiu trazer pro negócio. Vocês entenderam? No negócio que ele prometia a pessoa, sei lá, investir R$50 e tirar, sei lá, por exemplo, R$100 daqui 90 dias, por exemplo. Na esperança de que pudesse impor sua vontade ao banco, já que ele se tornaria o maior depositador. Em julho de 1920, Ponzi ganhou milhões. Mas mesmo que a empresa de Ponzi trouxesse fantásticas somas de dinheiro todos os dias, a operação estava ocorrendo com grandes prejuízos. Ponzi, enquanto isso, viveu luxuosamente. Ele comprou uma mansão em Lexington, em Massachusetts, e manteve conta em vários bancos em toda a Nova Inglaterra. Ele também comprou um Locomobile, que era o melhor carro da época, e várias outras coisas. Mas essa rápida ascensão de Ponzi gerou suspeitas. Quando um escritor financeiro de Boston sugeriu que não havia como Ponzi oferecer legalmente retornos tão altos em um curto período de tempo, Ponzi o processou por difamação e ganhou $500 mil por danos, Cara, era graças forte. às leis da época. O cara conseguiu ganhar. Apesar dessa multa, o editor do The Boston Post, Richard Grozier, e o editor da cidade, Ed Dunn, continuaram suspeitando de Ponzi e contrataram repórteres investigativos para investigar Ponzi. Os caras foram tentar entender mais a fundo como o cara fazia aquilo, sendo que ele não poderia prometer aqueles lucros, mas ele tava Em 26 de conseguindo. julho, o The Boston Post publicou vários artigos fazendo perguntas difíceis sobre a operação de Ponzi. O jornal entrou em contato com Clarence Barron para examinar o esquema de Ponzi. Ela observou que, apesar de Ponzi oferecer vários retornos fantásticos, o próprio Ponzi não estava investindo em sua própria empresa. Barron observou que, para cobrir os investimentos feitos com a Securities Exchange Company, teriam que estar em circulação 160 milhões de cupons de resposta postal, mas havia apenas 27 mil em circulação. Olha Isso aí. gerou muitas suspeitas. Os artigos do The Boston Post causaram pânico em vários investidores de Charles Ponzi. Mas Charles Ponzi, como não é bobo nem nada, rapidamente pagou $2 milhões em 3 dias e acalmou a multidão que estava do lado de fora de O cara seu foi lá e deu escritório. uma amenizada na situação. Enquanto isso, Ponzi contratou um publicitário, William McMasters,
para melhorar a sua imagem. Mas para o azar de Charles Ponzi, William McMaster suspeitou de seu esquema. No final de julho, McMasters encontrou vários documentos altamente incriminadores Ó, que indicavam que Ponzi estava apenas roubando de Pedro para pagar a Paulo. William McMasters foi até o jornal da Boston Post e recebeu $6.000 por sua história, que foi Caraca, publicada em 2 de agosto de 1920. o cara foi lá e revelou O tudo. artigo de McMaster declarou que Ponzi estava falido, relatando que, embora falasse que tinha 7 milhões em fundos, na verdade Ele não tinha mais como pelo pagar. menos 2 milhões em dívidas. Ele não tinha mais como Contando pagar a os galera. juros, Ponzi chegava a ter 4,5 milhões de dólares em dívidas. Com essa notícia, Ponzi acelerou os planos e pegou empréstimo do banco Hanover Trust Company. O comissionário do banco, Joseph Allen, ficou preocupado com as grandes quantias retiradas da reserva de Ponzi. Allen já tinha suspeitas do esquema de Ponzi. Essa suspeita aumentou ainda mais quando ele descobriu que um grande número de contas controladas por Charles Ponzi haviam recebido mais de $250 mil em empréstimos. Isso levou Allen a especular que Ponzi não estava tão bem financeiramente como ele havia dito. Ele então ordenou que 2 examinadores analisassem a conta de Charles Ponzi. Em 9 de agosto, os examinadores do banco relataram que um número suficiente de investidores descontaram seus cheques na conta principal de Charles Ponzi. Allen então ordenou que o banco Hanover Trust Company não pagasse mais cheques da conta principal de Ponzi. Ó, Essa medida forçou o procurador-geral de Massachusetts, J. Weston Allen, a divulgar uma declaração que não apoiava as alegações de Ponzi e suas transações em larga escala de cartões postais. No mesmo dia, eles revelaram que Ponzi tinha pelo menos 7 milhões em dívidas. e agora? Como é que paga? Em 11 de agosto, tudo desabou para Charles Ponzi. Primeiro, o The Boston Post publicou uma matéria na primeira página sobre suas atividades criminosas em Montreal há 13 anos, incluindo sua condenação por falsificação e seu papel no escandaloso Banco Zarossi. Naquela tarde, o Banco Hanover foi confiscado galera, tive que dar um devido a pause aqui. inúmeras irregularidades, interrompendo o plano de Charles Ponzi de pegar emprestado do banco para pagar os investidores. Olha aí. Em 12 de agosto, as autoridades informaram que a dívida de Charles Ponzi era cerca de 7 milhões e que a contagem oficial seria anunciada no dia seguinte. Caraca, mano. Ponzi não esperou e se entregou às autoridades. Ele foi preso sob acusações Rapaziada, acho que até aqui já deu pra entender qual que é a situação, tá? Aconselho vocês olhem o vídeo até o final, mas até aqui já deu pra entender qual que é a história, qual que é o sistema, qual que é o esquema, tá ligado? Basicamente, sempre precisa que novas pessoas entrem pra pagar as pessoas anteriores. É como se fosse uma pirâmide de forma sofisticada, vamos dizer assim, tá? Então, eu gostaria muito que vocês refletissem, entendessem isso aqui e, de novo, assistissem esse vídeo aqui até o final. A história do Ponzi em si, a história é bacana, é interessante pra gente entender, é conhecimento, é história, é passado, enfim. Então, cara, qual que é a conclusão que eu quero chegar aqui pra ti, tá? Tem até aqui uma explicação simples aqui, ó. Basicamente, tudo resume que a gente poderia fazer isso aqui, ó. O dinheiro ele tem que ser pago pelos novos investidores que chegam posteriormente, tá? Então, um negócio que tem um sistema de Ponzi, que foi nomeado pelo nome dele, né, que ele ficou tão famoso na época, basicamente, para as pessoas que entraram anteriormente serem pagas, elas precisam que novas pessoas entrem. E esse ciclo precisa se repetir infinitamente. Até que vai chegar um momento, mano, que já entrou muita gente e não tá mais entrando gente. E, tipo assim, as pessoas anteriores vão sair em dívida. Eu acho que vocês já conhecem, já viram essa história em alguns jogos aí, tá? Então, eu gostaria que vocês analisassem isso aqui. E quando vocês fossem entrar em algum jogo NFT, eu gostaria que vocês analisassem isso aqui, tá? Quando for entrar no jogo, qual que é a promessa do jogo? A promessa é que o jogo vai te pagar, sei lá, em 30 dias, em 20 dias. Da onde que vem esse dinheiro? Como que tu vai conseguir receber esse dinheiro? Tá? Então, basicamente, a reflexão é essa. Eu já deveria ter trazido esse vídeo há um bom tempo. Eu espero que tu tenha entendido o recado. Eu espero que tenha entendido, talvez, até pra qual jogo eu quis dizer isso aqui. E basicamente é isso, mano. Espero que aqui a partir de hoje, tenha sido um conhecimento diferente pra ti, que tenha te ajudado, tá? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te espero num próximo vídeo e falou!